segundo, que diz assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Deus, Ele quer dominar todo o nosso ser, toda a nossa vida. Ele quer dominar as nossas ações, os nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas emoções. E se nós deixamos que Deus domine tudo em nossa vida, nós seremos enquadrados dentro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a paz de Cristo vai dominar os nossos corações. Isso é uma progressão que nós precisamos ter durante toda a nossa vida aqui na Terra, pois nós devemos lutar contra as coisas erradas, removendo de nossa vida tudo que desagrada a Deus e crescer na prática dos ensinos de Jesus e deixar que Deus molde a nossa vida, porque a sua vontade é boa, é perfeita e agradável. E Ele vai moldar para que nós estejamos dentro da tua perfeita vontade e para que nunca venhamos a tropeçar, a se afastar de Jesus. Mas nós temos uma parte a fazer, que é querer que Deus molde a nossa vida, querer que Deus remova o que precisa ser removido e acrescente o que precisa ser acrescentado. É querer agradar a Deus, é querer estar em comunhão com o nosso Deus, desejar a presença do Espírito Santo dentro de nós, porque o Espírito Santo é Deus dentro de nós, é o nosso Consolador, o que nos guia toda a verdade, o que faz nos lembrar das palavras de Cristo, o que ajuda em nossas fraquezas. Precisamos, então, conhecer a vontade de Deus, lendo as Escrituras, meditando, buscando Deus. Está escrito: buscareis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Buscar Deus não é buscar de qualquer jeito, é de todo o coração, porque Ele é o bem mais precioso que Ele existe. Ele é a vida eterna, Ele é a nossa salvação, as promessas de Deus são muito grandes para nós, são muito preciosas. Precisamos valorizar. Ele é a pérola mais importante que temos. Jesus é a pérola mais importante que podemos ter, porque nós temos Jesus, nós temos Deus Pai, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, porque Jesus, quando subiu aos céus, ele disse que deixava o Espírito Santo e ele mandou os apóstolos buscar o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é Deus dentro de nós, é Jesus dentro de nós, nos guiando através de seu Espírito as nossas vidas, dando a força que precisamos do dia a dia, no dia a dia, o consolo que precisamos. Um dos frutos do Espírito Santo é o gozo e a alegria, e precisamos então viver com Deus dentro de nós para que possamos trilhar sempre nesse caminho. E a coroa da vida é para aquele que perseverar até o fim, ao lado de Jesus, seguindo a Jesus Cristo. Precisamos ler a Bíblia, meditar nela, que é o alimento para nosso espírito, assim como a gente precisa do alimento físico, nós precisamos do alimento espiritual, leitura da Bíblia, meditação, oração, busca do poder de Deus sobre as nossas vidas. As promessas de Deus são as melhores, é vida eterna, é a promessa de um dia termos um corpo glorificado que não passará a morte, a promessa de um dia morarmos na Nova Jerusalém, com ruas de ouro, com muros de pedras preciosas e muitas outras promessas. O que nós queremos mais? O que nós queremos mais? Deus é mais importante para nós. Vamos então tirar tempo todos os dias para ler a Bíblia, meditar, para orar, para buscar a presença de Deus nas nossas vidas. Assim seremos fortalecidos, seremos consolados pelo Espírito Santo.
O amor de Deus é derramado através do Espírito Santo. Então a pessoa começa a buscar o Espírito Santo, começa a se encher do Espírito Santo e vai sentir na sua própria vida o amor de Deus na sua vida. E Jesus, quando esteve nessa terra, ele operou muitas maravilhas, curou muitos enfermos, e ele pregava o Evangelho aqui na terra, porque o Evangelho é a salvação através da cruz de Cristo. Ninguém merece a vida eterna, não merecemos a vida eterna, mas precisamos saber que Jesus morreu, verteu o seu sangue por nós naquela cruz, e isso nos dá o direito da vida eterna. Jesus nos reconcilia com Deus Pai. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Através do seu sangue, nossos pecados são lavados, são purificados. E a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se você não recebeu Jesus, receba Jesus. Se você está afastado do caminho do Senhor Jesus, volte novamente. E se você já é de Jesus, consagre mais, lendo a Bíblia, meditando, vigiando, frequentando uma igreja que pregue a Bíblia, a palavra de Deus, para ser mais fortalecido. E Jesus, quando esteve aqui na terra, entre nós, ele curou muitos enfermos. E nós vamos unir nossa fé, nossa oração, pedindo a bênção daquele que tem o poder para nos abençoar. Se você tiver uma enfermidade física, coloque sua mão no local da enfermidade. Se você sofre de depressão, angústia, tristeza, coloque sua mão sobre a cabeça. Jesus é o príncipe da paz. Abençoa, Senhor, esse prezado ouvinte que está com sua mão no local da enfermidade. Remova esse mal, essa enfermidade. Câncer saia. Pedra nos rins desapareça. Qualquer outro problema desapareça. Saia no nome de Jesus. E essa pessoa, Senhor, que está com sua mão sobre a cabeça, que sofre de depressão, angústia, tristeza, traz a tua paz. Toda angústia, tristeza saia no nome de Jesus. Senhor, que venha a tua presença consoladora, confortadora na vida dessa pessoa que está te buscando. Em nome de Jesus. Amém. E se você se sentiu abençoado, compartilhe, para que através do teu compartilhamento outras pessoas também sejam abençoadas e que Deus abençoe muito a sua vida e a vida de toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém.